Amém, galera. Vou pedir para vocês irem adiantando, abrindo a Bíblia em Provérbios, no capítulo 7. A gente vai ler a partir do primeiro versículo, beleza? E a gente vai fazendo aquele esquema de vocês irem abrindo, enquanto eu vou falando, a gente não perde tempo. Show? Beleza. Talvez alguns irmãos aqui saibam, mas eu fiz estágio em alguns lugares que trabalham com crianças. E, poxa, por mais que no início assim, da faculdade eu tivesse certeza que eu não ia trabalhar nenhum dia da minha vida com criança, eu tive essas oportunidades de estágio e passei a gostar muito. Foi uma experiência super legal, muito divertida, assim, eu aprendi bastante. E assim, juntando, poxa, toda essa experiência maneira assim de atender criança e de estar no ambiente escolar, juntando com a questão do namoro, de pensar em casamento e construir uma família, eis que surge uma grande vontade de ser pai. Infelizmente ainda não tenho condição, mas se Deus quiser, um dia serei abençoado com um filho. Amém, amém, isso aí, obrigado. E vendo os atendimentos da faculdade, individuais, ou nesses atendimentos nessas instituições, eu pude ver como a paternidade era algo super importante, era fundamental na vida de uma pessoa, sendo ela criança ou adulta mesmo. É muito importante isso. E a partir desses contatos que eu tive nos estudos e na atuação propriamente dita, eu me desafiei a começar a pesquisar algumas coisas relacionadas à paternidade. E aí eu pude ver como isso era difícil. E só de pesquisar um vídeo ou outro a respeito disso, poxa, eu já vejo que é uma parada muito complicada, é um grande desafio. E acredito também que na prática seja uma parada muito pior. Mas eu acredito também que Deus abençoa cada pai e cada mãe nessa grande missão. Mas fato é que a paternidade faz muita diferença na vida de alguém. E o livro de Provérbios é perfeito para nos mostrar isso. Com cada conselho aqui, o texto de hoje fala sobre uma conversa de um pai para o seu filho, de um conselho de um pai para o filho, e mostra como é importante ter mesmo esses conselhos de pessoas mais velhas, mais maduras na fé e assim na vida. Os primeiros 10 capítulos desse livro daqui, de Provérbios, são justamente para falar para pessoas mais jovens, para os jovens, assim, para as crianças, as pessoas que estão começando a vida como a gente. E eu acredito que a gente vai ter muita coisa maneira assim, para tirar do texto de hoje. Todo mundo já abriu aí em Provérbios, no capítulo 7? Quem não abriu aí, abre rápido, ou pede carona para quem está do lado aí. Todo mundo já abriu? Show de pelota? Beleza. Vamos lá então. Provérbios 7, a partir do primeiro versículo, vamos ler até o 5º. Meu filho, obedeça às minhas palavras, e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento o seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Até aqui. Bom, antes de tudo, só queria pontuar aqui o versículo 5, que a gente acabou de ler, o último versículo. Quando a Bíblia fala aqui sobre a mulher imoral, não está condenando a mulher em si, mas condenando a imoralidade, beleza? A gente precisa entender essa separação. E fala sobre o perigo mesmo da imoralidade na palavra de Deus para a nossa vida, assim. E se você pensa de alguma forma que a Bíblia é machista ou coisa do tipo, não é, beleza? Não é. Fiquem tranquilos quanto a isso. A pregação não vai ser sobre isso, especificamente, mas só estou pontando aqui porque é importante. Se você quer
ver isso de uma forma mais aprofundada, tem uma pregação que o Clóvis trouxe aqui, do dia 10 de março, que foi a semana do Dia da Mulher, e o nome da pregação é "A Bíblia é machista?". É uma pergunta, né? E aí, se você tem dúvidas, vai ali e assiste depois do culto, mas só apontando aqui para não ter nenhum problema, assim, esclarecendo todas as questões que poderiam ser polêmicas, que poderiam me cancelar, já foram explicadas aqui, beleza? Mas o assunto de hoje é obediência. Um assunto que muitos pais, eu acho que gostariam de que fosse falado aqui no UP, mas acontece. Bom, o fato é que todo cristão precisa ser obediente a Deus. Isso daí é um fato, é o básico do básico da vida cristã. A gente precisa ser obediente a Deus. Assim como um filho precisa ser obediente aos pais, nós, filhos de Deus, precisamos ser obedientes ao Pai. Tudo bem? Então, entendendo isso, a gente já pode ir para a nossa primeira lição dessa noite. O cristão não só deve conhecer os mandamentos, mas também ter intimidade com eles para cumpri-los. E para cumprir com precisão o que Deus ordena, é necessário você saber exatamente o que Deus quer. Se eu peço, por exemplo, para o Vitor pegar alguma coisa lá fora, só falar isso, ele não vai saber o que vai pegar lá fora, porque não falei exatamente a minha vontade para ele. Então ele precisaria conhecer a vontade para pegar exatamente o que eu quero lá fora. E é a mesma coisa assim com Deus. O cristão deve ter intimidade com a palavra dele. Eu vou ilustrar aqui a intimidade de uma forma bem simples. Vamos tomar aqui como exemplo duas irmãs aqui do UP, a Rafa e a Raina. E, assim, é evidente, creio eu, que elas têm a idade bem diferente. Acho que são 6, 7 anos, né? 6 anos. Então já é um certo tempo. Mas elas cresceram juntas, sabem muito bem como que uma funciona. A outra funciona, assim, dentro de casa, até fora. E, por causa disso, sabem exatamente o que uma gosta e o que a outra não gosta. E fazem justamente o que a outra não gosta, por implicância, coisa de irmão mesmo. É muito comum. Mas uma coisa que eu acho interessante é que justamente quando elas se olham por alguma coisa, assim, quando acontece alguma coisa, ela já sabe exatamente o que a outra está pensando. Fala, tipo, você também está pensando nisso? Aí, sim. Tipo, rola uma telepatia ali que, enfim, só elas conseguem entender. Mas isso só acontece porque elas têm intimidade uma com a outra. Elas cresceram juntas, estão ali sempre, todos os dias, juntas em casa, na igreja, em vários outros lugares. E aí você pode me perguntar, tá, tudo bem, mas o que isso daí tem a ver com Deus? Bom, a gente só conhece a vontade dele, os mandamentos dele, com profundidade, se a gente tem intimidade com ele. A gente só consegue fazer isso dessa forma. Não basta saber assim por alto ou simplesmente ouvir falar. Não. A gente precisa conhecer de forma profunda a palavra de Deus. A gente precisa conhecer realmente com intimidade os mandamentos e saber exatamente o que ele quer dizer com cada coisa. É sempre importante a gente conhecer muito bem a Bíblia, assim, não só na questão dos mandamentos em si, mas de toda a palavra mesmo, que ela é muito rica, assim, a cada dia que eu conheço mais, eu vejo como ela é maravilhosa, assim, e muito importante para nossas vidas. E você pode me questionar mais uma vez, mas por que cumprir os mandamentos? E bom, antes de qualquer coisa, sem a gente precisar ir no texto, o maior motivo é: Deus é soberano. Só por isso já é um grande motivo. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele criou e move cada átomo que existe no universo. Poxa, só por isso ele já é digno de ser respeitado, assim, de ser obedecido. Ele é poderoso, o poder dele é imensurável. E, poxa, além disso, claro, toda a criação louva, tudo que existe, assim, se dobra diante de Deus. E ele merece toda a glória, honra e louvor mesmo. Mas, segundo o texto aqui, um dos motivos para a gente estar obedecendo a Deus é porque isso gera vida.
como está escrito aqui no 2º versículo. E a gente pode entender vida de 2 formas aqui. O primeiro é relacionado à vontade de Deus e o outro é o sentido literal mesmo. A primeira forma é o seguinte: se você é obediente aos mandamentos, você está agindo de acordo com a vontade de Deus. Ele quer que você o obedeça. E aí, se você obedece, show! Pô, está cumprindo com a vontade dele. E isso gera vida, você tem um espírito vivo, porque você está seguindo a Deus, você está de acordo com a vontade dele. E a outra forma, talvez seja um pouco mais simples até de entender, que é o sentido literal. Pensando nos 10 mandamentos, queria que você pensasse o seguinte: quem tem mais chance de ser perseguido? Um ladrão ou um inocente? Pensa. Com certeza um ladrão, por favor. Só ele que pode ser perseguido, é o que faz sentido, né? Cumprindo o mandamento de não roubar, a gente tem muito mais chance de estar protegido, por exemplo. Porque a chance de ter algum vingador, por exemplo, atrás da gente é muito menor, certo? Bom, pelo menos é assim que deveria ser, né? Claro que a gente vive num país onde tudo é doido e às vezes as coisas não funcionam da forma certa. Mas é basicamente isso, a gente precisa ter intimidade com a palavra de Deus para saber exatamente o que precisa ser cumprido. Tudo bem? Se não for assim, não vale nada, não faz sentido. A gente não vai cumprir de acordo com o que Ele realmente quer que a gente cumpra. Beleza? Segunda lição desse texto é: através dos mandamentos, Deus cuida, protege e nos orienta. Talvez você já tenha imaginado o seguinte: poxa, Deus fez um monte de regra que talvez nem faça tanto sentido. Poxa, quando você é crente, você é inibido, assim, proibido de fazer um monte de coisa. Poxa, crente não pode beber, crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Parece que, não pode fazer nada. Que coisa, né? E aí, você pode se perguntar, por que Deus nos restringe tanto? E pensando desse jeito, parecia que Deus seria uma espécie de Deus sádico, que gosta de ver o sofrimento da outra pessoa. E que muitas vezes isso é pregado pelas pessoas do mundo, em que, poxa, nunca vai ser crente porque não pode fazer nada. Mas na verdade não é assim. Tudo isso é uma questão de cuidado, é uma questão de proteção. Alguém aqui já teve, ou até hoje tem, assim, contato com alguma criança, assim, algum bebê, que não tem limites, que é completamente mal educada? Alguém que já teve contato ou tem? Alguns irmãos aqui guerreiros. Então, isso daí é realmente um pesadelo. Cara, é tão assustador quanto 2 caras em cima de uma moto. E, poxa, nos estágios que eu fiz, assim, pude ter o grande desafio de estar aí com algumas crianças, assim, que precisam de muita oração. Mas, poxa, as crianças que não têm limites, elas não têm a menor noção de perigo. Poxa, eu lembro que quando eu fazia estágio na escola, tinha um menino que estava puxando um vaso de planta assim gigante, maior do que ele, ia cair na cabeça dele. Eu falo, cara, não segura isso, não puxa isso. Aí ele, não, mas eu quero. Eu falo, meu Deus do céu. A vontade do seu pai, às vezes, acaba mudando vendo esse tipo de coisa, né? Mas ainda assim é um grande desafio. E tudo isso acontece porque eles não têm a noção de certo e errado. Toda essa noção é com base no próprio entendimento deles. Eles não sabem o que dá para fazer, o que não dá, o que é ou não perigoso. E é por isso tão importante ter pais perto, ter pessoas adultas, pessoas experientes que sabem mesmo o que é bom ou não, para evitar essas escolhas perigosas que elas podem tomar. E da mesma forma, a gente consegue entender um pouco do propósito de Deus com esses mandamentos. Com toda certeza, Ele é muito mais velho, assim, mais sábio e mais inteligente. Ele é onisciente. Ele sabe cada coisa que pode acontecer e que não pode. E isso daí é muito importante para a gente. Tudo é uma forma de cuidado. O Pai nos protege de inúmeros problemas através desses mandamentos. Quando ele diz, por exemplo, para não nos embebedarmos,
É porque ele sabe justamente que a gente pode causar vários acidentes se a gente está controlado assim pelo álcool. Ele sabe que a gente não tem uma possibilidade assim de dizer não. Então, para a gente não correr esse risco, ele já fala, pô, não se embebeda mesmo, não fica bêbado para não dar problema. Outro exemplo, quando somos proibidos de nos relacionarmos sexualmente com a pessoa que a gente namora, antes, fora do casamento, enfim, é porque ele sabe justamente a chance que é grande, muitas vezes, de ter um filho não planejado. E isso daí é um problema, é uma questão muito difícil. Por mais que muitas vezes tem gente que consiga lidar bem com isso, é algo muito perigoso. Sem contar que, poxa, é uma grande chance de ter doenças sexualmente transmissíveis mesmo, e até um adoecimento emocional. Eu lembro que essa semana eu vi um vídeo de uma menina que ela finalmente descobriu porque ninguém queria casar com ela. E ela falou, poxa, eu sei agora por que ninguém quer casar comigo. Porque eu fico com todo mundo e ninguém quer ficar comigo ao mesmo tempo. E aí, poxa, você vê esse tipo de coisa que, se ela seguisse minimamente a Bíblia, com certeza vários problemas teriam sido evitados. E aí, resta só o arrependimento, claro, mas, poxa, mudar essa vida mesmo que completamente, assim, é um problema, né? E, poxa, até a gente consegue ter exemplos, assim, de pessoas que tiveram uma vida completamente desestruturadas porque, pô, acabaram desobedecendo a palavra de Deus, assim, e formaram a família de um jeito errado, assim, que não dava para se sustentar muito bem e acabou dando problema. E aí, esses são alguns exemplos, pequenos exemplos, de que a gente não pode fazer. Mas, graças a Deus, a vida cristã não é um monte de proibições. Também tem orientações, também tem coisas que nós devemos fazer ao longo do nosso dia a dia. Vou dar um exemplo aqui que, para mim, já é o suficiente em relação a essas coisas. Está em Lucas 9:23, quando Jesus diz para negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz diariamente e segui-lo. E essa orientação é para a gente deixar de ser autorreferente. Já parou para pensar nisso? A gente não passa a ser a nossa referência de vida, que eu tô certo e todo mundo está errado, ou que eu sou o cara e que não preciso de ninguém. Não. A gente, negando a nós mesmos, a gente deixa Jesus como o nosso ponto de referência para qualquer coisa. Ele que fica no controle, a vontade dele que entra em destaque nas nossas vidas. Não é a gente, mas é sempre ele. Quando isso acontece, ele se torna um motorista assim nas nossas vidas. Pensando num carro, como eu sempre gosto de pensar, ele é o motorista, a gente, poxa, está o mais longe possível do volante, a gente fica, sei lá, no banco de trás, se possível no porta-malas ou coisa do tipo, mas é ele quem dirige, ele quem vai nos guiar nessa caminhada que é a vida. E, poxa, com certeza ele nos leva para o melhor lugar que existe. Ele diz exatamente quem nós somos e o que nós devemos ser. Isso daí é uma questão muito importante hoje em dia. A questão de identidade, da gente saber exatamente o que nós somos. A Bíblia diz que nós somos filhos amados de Deus. Nós somos príncipes e princesas do reino de Deus. E nada, além disso, assim, poderia ser considerado. Nada, nenhuma definição do mundo poderia ser considerada a não ser da Bíblia mesmo, sabe? Tem gente que hoje em dia não consegue definir assim o que é ser homem, o que é ser mulher. Poxa, muito menos dizer se a pessoa é homem, se é mulher, ou se não é nenhum dos dois. Enfim, nem sei o que passa na cabeça de quem não sabe que é um ou outro. Mas, gente, poxa, olha o tipo de coisa que acontece quando a referência do certo e o errado somos nós mesmos. Nós somos falhos, nós somos pecadores mesmo. A gente tem essa tendência ao fracasso, ao erro. E, poxa, não faz sentido a gente ter isso como referência de vida. Mas somente aquele que é perfeito, aquele que sabe de todas as coisas, esse sim é a nossa referência. Esse sim é a rocha em que nós devemos nos firmar. O que importa mesmo é a vontade dele, é o que ele nos define, ou coisa do tipo.
tudo, é sempre a vontade dele, é sempre a vontade dele. E assim a gente pode ver que muitas coisas da palavra de Deus têm de fato um propósito. Tipo, tem um motivo para estar aqui. O objetivo dos mandamentos é a proteção, o cuidado e a orientação. No versículo 5, que eu disse no início da pregação, diz sobre se manter afastado da imoralidade. E, segundo Sproul, um comentarista bíblico, ele diz que a imoralidade é o que mais nos afasta de Deus, é um dos piores pecados que nos afasta mais de Deus. E, poxa, veja quão importante é ser obediente à palavra de Deus. Antes de você estar afastado dele, se afaste do que te afasta, sabe? Se a gente se afasta do pecado, a gente se aproxima de Deus. Isso daí é muito importante. A obediência nos afasta do mal. Amém? Vamos então para as nossas aplicações dessa noite. Que você possa ir pensando isso ao longo do tempo assim e coloque em prática mesmo, que é muito importante. Nossa primeira aplicação: obedeça o Senhor com fé. Bom, eu admito para vocês que enquanto eu estava pensando aqui nessa aplicação, eu queria trazer o exemplo de Abraão. Com certeza muito comentado na Bíblia, pelos pastores, enfim. Com certeza a fé de Abraão é muito impressionante, incrível. Mas eu gostaria de trazer uma história um pouquinho mais antiga, mesmo livro, claro, mas que eu acredito que seja muito interessante, que é a história de Noé. Tudo bem? E, poxa, acho que todo mundo já conhece aquele cara que fez uma arca e choveu 40 dias e 40 noites, juntou um monte de bicho, né? E aí, ficou tranquilo aí nesse dilúvio. É basicamente essa história. E por que o Senhor decidiu fazer um dilúvio assim? Decidiu destruir a humanidade, quase que fazer um reset assim da humanidade. Porque estava todo mundo vivendo de uma forma perversa, estava todo mundo distante de Deus, vivendo de acordo com as próprias vontades, sendo de fato mesmo autorreferente, que não ligava para nada e nem um pouco para Deus, e que Noé era o único que continuava sendo fiel. E aí Deus fez essa questão assim de conversar mesmo com Noé e falar: poxa, olha só, faz a arca aí que vai cair um pé d'água. E, poxa, antes de acabar, né, com as pessoas, de ter o dilúvio, ele ordenou, né, a Noé essa arca. E aí que vem a parte mais incrível da história, que depois que eu vi isso, nunca mais olhei para essa história da mesma forma, em que Noé tinha tudo para ser desobediente. Ele tinha tudo para não realmente dar ouvidos a Deus e parecer mesmo que é uma coisa muito doida que Deus estava pedindo. E a primeira coisa é que provavelmente Noé morava num lugar onde não tinha água, não tinha rio, muito menos mar. A localização dele era mais ou menos um lugar realmente sem nada. E aí, por causa disso, ele não saberia direito o que é uma embarcação, uma simples jangada, quanto mais uma arca gigante. Então, só por isso ele já poderia falar: Deus, como é que eu vou fazer isso? Não sei. Mas ainda assim ele foi obediente a Deus e foi abençoado com isso. Outro fator é que não chovia naquela época. Talvez seja até interessante isso de pensar. O som está funcionando? Show. Depois não chovia. Não era porque tinha seca ou coisa do tipo. Não, realmente não chovia porque a água brotava do chão. Tinha também uma espécie de neblina em que as pessoas não precisavam da chuva para ter água. Então, é só pegar a água do chão e acabou. Não tinha chuva. Ninguém sabia o que era cair água do céu, porque estava sempre no chão. E o outro fator que eu acho mais incrível e desafiador de tudo é que, poxa, gente, Noé juntou um monte de bicho dentro de um barco gigante. Já parou para pensar como isso foi difícil? Não sei exatamente como ele fez. Não tenho a menor ideia. No céu a gente pergunta para ele, para Deus, enfim. Mas, cara, olha que coisa doida. Ele juntou um monte de bicho num lugar só, por 40 dias e 40 noites. E, poxa, deu tudo certo, sim. Infelizmente ele salvou as baratas, mas, poxa, faz parte, a gente precisa sobreviver com isso.
Mas, cara, olha só como que tudo estava agindo contra, na verdade, é, toda essa questão lógica. Poxa, Noé não sabia o que era chuva, não sabia é, como fazer a arca e talvez não soubesse como juntar todos esses animais. Mas ainda assim, ele foi obediente a Deus. Ele se manteve fiel até o fim. Cara, como isso é impressionante. Olha como a fé de Noé era algo maravilhoso. E o engraçado é que eu acredito que Noé parecia ser uma pessoa completamente doida aos olhos da sociedade. Pô, a gente lê a história de Noé em algumas páginas da Bíblia, mas eu não duvido que isso daí tenha demorado anos, talvez décadas, para construir toda a arca, fazer todo esse trabalho. Mas pensa, pô, ninguém sabia de nada, e aí Noé fala assim, pô, galera, aí ó, vai cair uma água, hein? Pô, vai cair água do céu. E aí o pessoal pensa assim, pô, não é possível. Cara, Noé está dizendo que Deus vai mandar água do céu, e que ele vai juntar todo mundo dentro de um barco gigante. Pô, com certeza não é maluco. Não faz nenhum sentido. E eu acho que muitas vezes a gente pode passar por situações semelhantes hoje em dia. Por exemplo, poxa, a gente acredita num Deus que não se pode ver nem tocar. A gente acredita num livro super antigo, que é bem grande e que ainda assim tem muitas questões difíceis de entender. E, poxa, como que as pessoas da escola, assim, do trabalho, da faculdade, olham pra gente? Tipo, cara, como é que a pessoa pode acreditar numa coisa tão doida? Eu acredito que as pessoas, até mesmo os amigos, assim, a família de Noé, se perguntava isso. Pô, como é que Noé pode pensar em uma coisa tão doida assim? E Noé, de fato, poderia parecer maluco aos olhos da sociedade, até o dia em que choveu. E no nosso caso é bem isso. A gente pode parecer maluco por obedecer um conjunto de regras, assim, muito antigas, por falar com um Deus que a gente não consegue ver, mas o dia do Senhor virá. Haverá um dia em que todo olho verá o nosso Senhor e a gente vai poder ver que toda a perseverança, toda a obediência, de fato valeu a pena. Que vai ser com certeza maravilhoso. Então, poxa, obedeça aos mandamentos do Senhor, ainda que muitas vezes você não entenda exatamente o que Ele quer para você ou qual o propósito da sua vida. Mas obedeça a Deus, confie nele. Ele sabe bem o que é bom para você, ainda que muitas vezes pareça ser completamente maluco assim e sem sentido. Obedeça a Deus não só pelo que Ele faz, por Ele ser poderoso e realizar milagres, mas por Ele ser quem Ele é. Ele é poderoso, é majestoso, Ele é amoroso, Ele sabe bem o que é bom e o que não é. Ainda que você não saiba para onde Ele esteja te levando, pô, confia, obedece, porque com certeza Ele tem o melhor para mim e para você. Segunda aplicação mais rápida, no modo flash aí. Obedeça às autoridades que Deus colocou na sua vida. Esse, com certeza, essa é a parte mais importante, assim, que todos os pais gostariam de ouvir. Com certeza, se os pais estiverem ouvindo isso, eles vão falar que você ouça o que você está dizendo, por favor, seja obediente. Enfim, é a parte que todos os pais estavam esperando da pregação, né? Mas, gente, não tem muito o que comentar sobre isso. Simplesmente obedeça os seus pais, os avós, assim, os professores, até mesmo os governantes, por mais que a gente se discorde de algumas coisas, dos líderes aqui da igreja, dos pastores, e até mesmo as pessoas mais velhas, assim, de uma forma geral. Isso é muito importante. Deus se agrada quando a gente obedece à autoridade que Ele colocou nas nossas vidas. Se alguém exerce algum tipo de autoridade sobre você, poxa, é porque Deus sabe exatamente o que está acontecendo ali, Ele sabe como isso daí é importante, e tem um propósito em tudo isso. Amém? Então, obedeça mesmo às autoridades, porque Deus se alegra disso, e quando a gente faz isso, nós estamos obedecendo a Deus. Agora, para concluir, eu queria deixar um último versículo aqui, que Jesus mesmo disse, um versículo do Novo Testamento, para a gente trazer aqui. O versículo está em João capítulo 14, e é o versículo 21. Jesus diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama.
Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e o revelarei a ele. Olha só, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Gente, isso daí é maravilhoso, gente. A gente precisa realmente amar o Senhor através da nossa obediência. Em toda a história da humanidade, Deus sempre prezou mesmo pela obediência e sabe exatamente da importância dela. Irmão, irmã, ame o Senhor através da submissão a Ele, porque quem ama, obedece. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, porque a Sua palavra é de fato maravilhosa, Pai. Obrigado porque o Senhor nos sustentou até aqui. E peço que o Senhor realmente encha o nosso coração com o Seu Espírito, que a gente possa ser servo obediente mesmo, que a gente não seja negligente, sabe? Que a gente possa cumprir com tudo que o Senhor quer. Por favor, Pai, que cada dia a gente tenha mais intimidade com a Sua palavra, a gente entenda o que o Senhor realmente manda, Senhor. Por favor, que não seja somente a Ti, mas as autoridades que o Senhor colocou no nosso coração. Que a gente saia daqui mais parecido com o Senhor, que assim, da mesma forma que o Filho foi obediente ao Pai, que a gente também seja, Senhor. Cuida da gente, nós precisamos de Ti, e que o Seu nome seja glorificado, assim, no final de tudo, que a gente possa reconhecer a Sua mão, o Seu poder mesmo, sobre as nossas vidas, Pai. Toma conta de tudo, que essa noite as nossas vidas sejam dedicadas mesmo para a Sua glória, a Sua honra e o Seu louvor. Em nome de Jesus. Amém.